Olá, eu sou Gizi Paz, terapeuta Ayurveda, e falo com vocês aqui do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Olá, meu nome é Priscila Mota, sou terapeuta Ayurveda e falo com vocês diretamente de uma vila bem pequenininha no sul da França. Oi, Muito Amanda, frio, olha aí. Paty, ainda muito frio aqui, viu? A Amanda tá falando, Gi, Galera, estava ouvindo seu podcast no Spotify agora há pouco. É maravilhoso, né, é, Amanda? Adoro, adoro. Ah lá, a Paty vai valeu. distribuir. Obrigada, Paty. Mas também isso fica gravado e depois a gente coloca no YouTube. E aí a galera pode assistir com calma também, tudo certo. Sim, com certeza. É que às vezes é mais fácil de interagir se alguém tiver alguma coisa para, né, dividir, alguma pergunta. É, É e é legal. gostoso, né, Ah, para quem tá aqui fazendo, ficar conversando com a galera também é bem aconchegante. é legal. Caroline, olá, bom dia, boa tarde, dependendo de onde você estiver. Hoje a gente vai, então, continuar cuidando de quem cuida. A gente vai falar um pouquinho do ambiente em casa, a gente vai falar de alimentação consciente, alimentação que é um dos carros-chefes do Ayurveda. Então, a gente vai falar dos conceitos do Ayurveda hoje, que podem ser aplicados independente da sua linha, da sua religião. Eles podem ser aplicados porque os conceitos do Ayurveda, eles falam sobre a base de tudo. Então, são conceitos fundamentais, universais, que podem ser aplicados. Eu gosto muito de comparar a questão da mãe, da avó, que sempre fala: tá chovendo, tá frio, leva blusa. E o Ayurveda é É, isso, ele combate o frio com o quente. Então, o diferente equilibra o que o igual só acrescenta. Então, se tiver frio e você Samanya e sai sem Vishecha. blusa, você vai aumentar o Isso. frio. Isso dá desequilíbrio. Então, a gente às A vezes Amanda perguntou. pratica. Ah, desculpa. Fala. A Amanda perguntou onde é que a gente tá. E Ah, aí, será que a gente fala onde é que a gente tá? será? Ai, gente, eu tô na França. Tá frio Aonde da aqui. França, Eu tô Pri? toda agasalhada, minha casa é É. gelada. Aonde na França? Eu tô numa vila, chama Esclotes, que fica no sul da França. E eu tô no Brasil, no Rio Grande do Sul, no pé da serra, numa cidade chamada Morro Reuter. Que Aí, ó. delícia! Eu E vejo hoje tá bem quente essa aqui. pintura aí atrás de você, eu fico bem imaginando o sul, assim, no pé da serra, agora que você falou. É bem assim, cheio de pinheiros. Lindo, né? É, e aí você estava falando aí sobre os cuidados que a gente ouve das nossas matriarcas, né, das mães, das avós, e que tem muito a ver com a Ayurveda. É uma consciência que se desenvolve pela prática, pela vivência, né? E a gente vai passando esse ensinamento de geração pós geração. E eu acho que isso também vem a calhar com as informações aí do que aconteceu recentemente no clima aí da tua cidade, né? Uhum. Aqui a gente Ó, teve uma enchente inesperada. A Amanda tá falando que ela tá em Londres, que tá nevando lá, mas a mãe dela mora exato. pertinho de você, em Porto Alegre. Olha só, mais essa coincidência. Então, aqui é inverno, alguns lugares está nevando, mas aqui onde eu tô, particularmente, a gente teve muita chuva, teve enchente, coisa que nunca aconteceu na história. E França é um país muito pequeno, enquanto que uma parte está nevando, a outra está chovendo, está tendo enchente. E uma coisa que não era esperada, então eu e a gente estava conversando sobre essa mudança climática, né? Toda essa problemática. E ela me disse uma coisa muito interessante, que lá na Índia, conta, Gi, você teve a experiência da mudança. É, sim, quando a gente estava quando eu fui fazer o curso lá, foi uma época que estava de seca.
Então não Uhum. chovia nunca, né? E aí quando eu estava indo de manhã para aula, estava garoando. E como isso é normal aqui no Brasil, nem dei bola. Só que quando a gente chegou lá na aula, as professoras estavam bem alvoroçadas, assim, tinha um clima de Imagino. tensão no ar e tal. E a prof, logo do primeiro período, falou: Ó, vocês observaram que choveu essa manhã? E eu, sim, claro, né? Tudo tranquilo. E ela disse: Pois é, isso nunca aconteceu aqui. Então a gente está bastante preocupado, porque é uma mudança radical nessa época do ano e que não traz bons sinais, né? O que a gente está para observar aí Uhum. no planeta. E aí a gente foi tendo uma aula sobre isso, sobre essas mudanças, sobre a ação do homem no planeta e toda essa toda essa bagunça que acaba acontecendo no clima. E pouco tempo depois, ali umas 2 semanas depois, gerou a pandemia, que foi também é ainda, né, uma catástrofe mundial. Então a gente começou a se ligar, lembra aquele dia que choveu? Isso já era um sinal, já está mostrando. E aí a Pri falando que teve essa enchente que também não acontecia aí na região dela. Então, cada coisa a natureza está mostrando como a gente está agindo de uma forma totalmente inconsciente, totalmente irresponsável, e que por isso que está acontecendo essas mudanças, esses sinais, né, da natureza para cima da gente também, né? É. E afeta tanto o sistema, né, o ambiente, afeta os animais, afeta os insetos, acaba afetando o ser humano e, É, e ao invés de buscar, né, soluções para equilibrar tudo isso, né, parece que o mundo está correndo contra, né, contra esse ambiente que nos acolhe. Isso é muito é. triste, né? Porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente está cercado de pessoas dormindo. É. Pois é. E eu estava lembrando bem isso. O que nos chamou a atenção lá naquele momento não foi a chuva, foi o estado de alerta que eles ficaram assim, de uma hora para outra, com aquela garoa. Então Uhum. eles e a população continuou, a grande massa lá no dia a dia estava tudo normal. Mas o pessoal ali da faculdade que estuda, que acompanha isso diariamente, ficou bem assustado com aquele primeiro sinal, né? Então, Uhum. essa observação aí, que nem você falou, ó, a galera parece que está dormindo, que nos chamou a atenção. Eles logo ficaram em alerta, ó, a gente tem que se preparar, a gente tem que ficar atento. Isso não está certo. Olha, Gi, eu gosto muito do Sadhguru. Não sei se vocês estão assistindo, vocês conhecem, Eu gosto. mas ele é incrível. E ele fala que a inteligência não está só no cérebro, está em todas as células do corpo. E que uma vez ele subiu uma montanha e ele não tinha água. E ele falou: Não, eu vou conseguir, eu vou ir, vou voltar, vou conseguir. Mas aí estava muito calor, ele acabou entrando em desidratação e estava quase desmaiando. Quando ele ajoelhou no chão e ele percebeu todos os pelos do corpo dele indo para uma direção. E era onde tinha água. Não era água potável, nem tipo, a gente não beberia esse tipo de Sim, água, mas ali naquela situação foi o que salvou a vida dele. Então, ele percebeu, eu acho que é isso que acontece com os animais, sabe? Isso não é nem intuição, é instinto, né? Ele percebeu é. onde era a direção que ele tinha que ir. Então, o E corpo a gente inteiro tem isso, né, fala, Pri? né? A gente tem, algumas pessoas têm a consciência e a conexão, e isso vem através da observação. Isso que é legal, né? Eles estão tão conectados com o meio que eles, qualquer movimento, qualquer vento mais frio, eles já sabem o que está acontecendo ou não, né? Exato. Eu acho isso bárbaro. E Mas, aí, ó, vamos vamos fazer entrar no nosso nosso passeio de assunto, hoje? então. Vamos entrar no nosso assunto de hoje, que a gente vai falar sobre alimentação. A gente vai dividir algumas receitas bem básicas com vocês e a gente vai, antes de começar, a gente vai quebrar alguns mitos. Porque tem gente que Yes. pensa que a Ayurveda é religião, é um tipo de É. dieta, é um estilo vegetariano ou vegano.
você. Tem gente que pensa que a Ayurveda é a culinária indiana e a gente vai falar para vocês o que é mito e o que é verdade. Gi, É isso aí. vou começar perguntando para você, vai. Ayurveda é religião? Eita, será? Não. Aliás, a Ayurveda, lá nos estudos iniciais dos Vedas, né, quando a gente começa a entender da onde surgiu a Ayurveda, a primeira coisa que a gente aprende é que ela é um compilado de várias crenças. Por isso que o Ayurveda é tão dinâmico. Então, ele comporta várias crenças para poder entender como que funciona cada sistema. Uhum, exatamente. E a Ayurveda é tão milenar, mas venceu essa barreira do tempo, né? Foi sendo É. passada de geração em geração. E eu acredito que ali naquela região, naquela época, era muito diferente do que a gente vive hoje. Mas os princípios são tão básicos que a gente consegue aplicar para a nossa realidade. Aliás, Pri, lá no Hospital da Índia, né, como, por exemplo, lá onde a gente estudou na divisa com o Paquistão, então tinha bastante muçulmano e outras crenças, mas eles são bem fortes, assim, bem sérios, né, na expressão deles. Então, a gente já sabia disso, do protocolo, enfim, aí a gente começou a observar a, a disponibilidade dos médicos ayurvédicos lá no questionário, no atendimento inicial, de perguntar qual era a crença religiosa que eles tinham, porque eles adaptavam todo o sistema de alimentação, de práticas diárias para mudança de hábito dentro da religião de cada paciente, dentro do sistema de crenças de cada paciente. Então, isso também mostra um respeito pelo outro, né? Eu acho isso muito lindo. É. Então, eles sempre instruíam a gente a aprender o máximo que a gente pudesse sobre cada cultura, sobre cada religião, para a gente não violar nada, né? Sim. Perfeito. E a Ayurveda? A Ayurveda é a cozinha indiana? Também não. E, Também aliás, se não. fosse a cozinha indiana, já tinha morrido, Ah, porque não deu eu certo. também! É bem pesada, né? Os É alimentos são muito bem pesada pesados. E realmente a Ayurveda e, não é a cozinha indiana. Na verdade, tem e tem muita muita diferença. receita indiana que é incompatível. Então, às vezes, pode até achar que, nossa, mas é Ayurveda. Não, não é Ayurveda. É uma coisa totalmente distinta da outra. Porque a Ayurveda foi uma ciência entregue para que as pessoas elas pudessem prevenir e se recuperar das doenças que acontecem pelas escolhas. E, por outro lado, a cultura, a tradição, ela foi se desenvolvendo, meio que numa linha paralela. Então, Sim, a Ayurveda não é a cozinha indiana. Também não é exato. vegano e não é nenhuma dieta ou regime alimentar vegetariano, né? A Ayurveda usa produtos animais com finalidades específicas. Então, por exemplo, Como se alguém... medicamento, né? Oi, Gi. Como medicamento. Como medicamento. Por exemplo, você passou por um estado de doença bem assim, como posso dizer, Debilitante. debilitante, né? Você perdeu muito músculo, muita massa muscular, ficou muito magro. Então, aí vem a carne, por exemplo. E até para casos de anemia, porque a carne ela consegue fazer com que músculos e tecidos eles acabem crescendo de forma mais rápida. E também, né, Exato. colocar ali mais proteínas e tal, para que a sua recuperação seja mais rápida. Lembrando que depende da maneira como você cozinha aquela carne. Por exemplo, às vezes você vai tomar um caldo, às vezes você vai comer realmente a carne. Isso depende da digestão E, de cada um também. e outra diferença que a gente vê muito dentro do Ayurveda é que eles repetem toda hora. É preciso respeitar a biodiversidade do lugar onde você vive. É, Então, mais uma coisa que fala que não é comida indiana, ou especiaria, ou, sei lá, coisas importadas da Índia, que daí você vai estar praticando o Ayurveda.
O Ayurveda sempre fala, o melhor alimento que você pode ter é o que está à tua volta, é o mais próximo de você. Então, isso é importante a gente aprender a dar valor para o que a gente tem ao nosso redor. Então, eu preciso entender como é que é a cultura lá da França, como é que é a alimentação da Pri lá na França, e fazer algo adequado ao sistema dela, e não impor algo aqui do Rio Grande do Sul para ela. Assim também é na Índia. Então, cada região da Índia muda muito. As plantas, as propriedades das plantas mudam. Então, o mesmo manjericão que eu vou comer aqui no Brasil não é o mesmo manjericão lá da Índia. É. Então, aí já vai um monte de estudo envolvendo esse tipo de conhecimento. E o mais seguro a se fazer é sempre trabalhar com a biodiversidade que tem na volta de cada pessoa. Isso é considerado porque acredita-se que a nossa genética carrega já toda a informação necessária que vai nos ajudar a digerir os alimentos. Os alimentos da região, eles vão meio que estar casados ali com o que a gente é. Então, a gente pensando nisso, que o que é local vai ser mais... vai te vestir melhor, vamos dizer assim, sabe? Vai encaixar Vai melhor. digerir melhor. Vai digerir melhor. E isso é verdade, faz sentido. Porque quanto mais distante de onde você está, mais estranho vai ser para o seu organismo. Tem uma Exato. coisa muito interessante que eu vi num documentário que o desmatamento causou a perda de algumas árvores frutíferas que alimentavam os periquitos da Amazônia. E aí eles não tinham mais a fruta preferida deles para comer. Então eles começaram a se alimentar de outra fruta que era um pouco tóxica para eles. Esses periquitos encontraram uma maneira, um antídoto. Então eles voavam quilômetros de distância até um lugar que tinha uma argila. E ali eles comiam a argila que funcionava como antídoto para a fruta que era tóxica. Nossa, olha a complexidade, né? Então eu acredito que se você não tem a opção e você precisa se alimentar de alguma coisa por falta de opção, a gente sempre arranja um jeito. Como os periquitos arranjaram um jeito, né, de... Opa, volta aqui! De se alimentarem de algo que a princípio era tóxico. E aí o Veda faz muito isso, essa manipulação dos alimentos para que eles fiquem mais digestíveis para a gente, né? Os antídotos, né? A lista de antídotos, isso é bem legal também. E uma coisa, falando nesse ritmo, né, do que é diferente, é mais difícil para a gente digerir, também entra o fator das coisas industrializadas ou artificiais. Então, às vezes, o nosso exemplo, o corpo está com vontade de comer morango. Aí você vai e come uma bolachinha saborizada de morango. Parece que tá bom, parece que saciou, enfim. Mas esse tipo de produto artificial é muito mais difícil para o nosso organismo digerir. Então, por isso que a gente resolveu também fazer essa conversa falando sobre o que a gente come, trocar algumas receitas, algumas ideias, para favorecer que a gente mesmo possa produzir o nosso alimento, que a gente coma o mais natural possível. Então, o artificial, o industrializado, também entra como uma coisa estranha para o nosso sistema. É verdade. E uma vez eu já disse aqui, eu acho que a criança e os animais, eles sabem só pelo cheiro, né? A gente acaba corrompendo eles com as coisas artificiais, mas eles têm essa consciência. E se você perceber, acho que tem um estudo que fala da margarina. Se você coloca a margarina em cima da mesa, assim, nem as formigas vão. Formiga. A margarina é mais perto do plástico do que do alimento. Então, Exato. a gente deveria realmente não só ler a lista de ingredientes, mas ter essa relação com a comida. Eu acho que a Ayurveda é um convite para esse relacionamento. O que diferencia da nutrição moderna, porque na nutrição moderna a gente tem ali a lista da tabela nutricional
E como é que eles veem a comida, então? Em calorias, em quantidade de Carboidrato. carboidratos, proteínas, vitaminas. Então, eles veem todas essas questões. Só que imagina, Gi, se eu não te conhecesse, eu vou te conhecer agora, alguém me apresenta para você. Você acha que eu vou perguntar? Como é que tá o seu hemograma? Quantas células brancas você tem? Qual que é seu Exato. peso? Quanto que você tá pesando hoje? Será que, né? Não. Eu vou o quê? Eu vou conversar com você, eu vou te conhecer, eu vou ter um relacionamento com você. E aí o Veda convida a gente porque é através do sabor, é através da textura, é através do aroma. Tudo isso é um convite. E a energia que a gente fala no Ayurveda não é energia em calorias, é energia, é frio, é quente, né? É sattva, É, é rajas, é tamas. Então, esse tipo de energia que a gente acaba conhecendo com relacionamento com a comida. exato. E mesmo essas informações aí, mais técnicas, que nem você falou, sattva, rajas, enfim, o víria, né, a potência, elas podem, a mesma planta, a mesma fruta pode mudar dependendo da região. É. Então, aí a complexidade, né? Sempre o mais seguro é comer as coisas que estão perto de você, mais natural, e principalmente que você possa tocar, que você possa preparar aquele alimento, né? É, exatamente. E ao preparar, a gente tem essa relação, né? É nesse preparo que a É, gente começa a observar como é que o alimento cozinha, o ponto certo. E quando a gente ingere, a gente começa a sentir, então, a mastigação. E a mastigação é continuar, né? O cozimento é o início da digestão. E a mastigação é o outro segundo passo super importante para que o nosso organismo consiga digerir. Eu escuto muitas pessoas dizendo: eu tenho intolerância a glúten, eu tenho intolerância à proteína do leite. E na verdade, eu acredito se fosse consumido de uma forma moderada, se fosse dado esse valor para mastigação, por equilíbrio, exemplo, talvez você conseguisse digerir. é. Sim, a gente consegue em vários atendimentos. É impressionante, assim, no primeiro momento as pessoas falam das intolerâncias, e aí devagarinho a gente vai começando a equilibrar todo o sistema digestivo. Nem toco no assunto de tomar leite ou, enfim, glúten. Tudo bem, não tem problema, não come, não coloca na tua dieta. Mas o feedback que eu recebo é que quando a gente começa a trabalhar a nossa digestão e o corpo vai funcionando, as pessoas vão, sem querer, comer alguma coisa e não vai fazer mal. E Uhum. elas dizem, eu acho que está mudando a minha intolerância, eu acho que não estou mais dessa forma. Elas se assustam, se percebem que comeram aquilo e não tiveram a mesma reação. Mas porque o sistema agora está digerindo, está fluindo, né? Uhum. Hoje, e sobre os temperos? A Ayurveda fala muito de temperos, né? E dos 6 sabores, que ajudam, na verdade, né? O tempero não é só para dar gosto, né? É para ajudar na digestão. Os meus Isso. temperos favoritos é o cominho, o coentro e o ajuan. Mas ajuan eu acho que é difícil de achar aí. Aqui eu não conheço. Agora, eu também gosto muito da canela, do cravo, do gengibre e do açafrão, né? Que é bem É. Ayurveda. Eu tenho a minha maçaleira que é inseparável. Eu digo, se acontecer alguma coisa na casa, eu boto a maçaleira debaixo do braço e saio, né? O resto, porque para onde eu vou, eu tenho que levar ali o mix de temperinhos junto, porque são os meus antídotos. É É. onde eu me sinto em casa, onde eu me sinto segura. Quando o meu corpo está funcionando legal, é o meu estado de segurança. Uhum. Então, ali nessa maçaleira eu tenho gengibre. Eu prefiro usar o gengibre in natura do que o em pó, mas em último caso eu uso o em pó, cúrcuma. E eu confesso que eu gosto muito de cominho, mas o cominho em grão, né? Sim. Em pó ele tem um gosto bem diferente. É. Gosto muito do cardamomo também, mas a minha quedinha, assim, que não pode faltar é a noz moscada. Adoro. Ai, olha!
Ó, então eu vou dar uma receita aqui com noz moscada. Não sei se você sabe. Você deve saber. Ah, Que é para quem tem dificuldade de dormir. E aí prepara hum, um leite uhum. quentinho à noite com noz moscada. Sim, Esse ele é leite para maravilhoso. mim foi assim, a minha salvação, quando eu tava bem com dificuldade de dormir, criança pequena, chorando. Aí eu tomava esse lentinho, dava um conforto e ó, dormia na hora. É, ela tem um efeito sedativo. Sim. Então, até se tu usa demais, né, ou tipo, sente o cheiro de grande quantidade, dá um baque, assim, como se fosse uma droga, né? E eu acho que ela me completa porque eu sou bastante ativa, muito agitada, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E quando eu uso ela, eu sinto que eu me acalmo, que eu fico legal. Claro que não é, como é que se diz, não é intencional. A gente não percebe isso na hora. Mas quando eu fico sem, por exemplo, eu sinto muita falta. Então Uhum. eu vou acumulando aquela agitação, 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 aí me dá um estalo. Opa, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Eu gosto de fazer mingau Olha, durante a tarde, por exemplo, no lanche da tarde, meu lanche preferido é mingau de aveia com noz moscada. E que aí eu já vou me acalmando assim para entrar a parte da tardezinha, onde o vata aumenta ali, eu já tô legal. E uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, né? Funciona mesmo, né? Usar essas ervas, esses temperos, funciona mesmo? As ervas, elas precisam de um tempo para elas se acumularem no sistema. Então, o uso precisa ser contínuo. Na Ayurveda, a gente não usa suplemento, sabe esses suplementos que Exato. vendem em cápsula? Porque, na verdade, a Ayurveda é tudo muito sutil. O que a gente pratica não pode ir agravando o sistema. Então, quando você toma uma cápsula, por exemplo, é muito além daquela quantidade que você consumiria com um alimento. Talvez o corpo não seja capaz de absorver tudo isso. O contrário, se você Sim. começa a consumir pouquinho por pouquinho todos os dias, você vai ter um acúmulo no seu sistema e aí começa a fazer um efeito terapêutico. E variar é importante, né? A gente inclusive diz dentro da Ayurveda que as especiarias são os nossos medicamentos. Então a gente vai equilibrando o nosso corpo, os nossos elementos do corpo, relacionando com as especiarias muitas vezes. Claro, a gente tem esse olhar para cada alimento, tudo, enfim, mas parece que o segredinho ali, o toque de mestre, é essa magia que a gente faz com as especiarias. E eu não uso sempre as mesmas, eu gosto bastante de variar, mas eu Uhum. tenho as minhas preferidas. Quando eu vou recorrer a alguma coisa que, eu tô carente, tô, sei lá, alguma coisa que baixou o sistema, eu sei onde é que eu vou ir procurar. Mas eu também não uso sempre as mesmas todos os dias, né? E sim, numa quantidade pequena, com certeza. Porque é Uhum. medicamento, né? E elas vão rodando, né? Elas rodam, as especiarias rodam porque o ambiente, o clima vai mudar. Às vezes a Perfeito. sua necessidade vai mudar. Então a gente vai buscando esse equilíbrio. Por exemplo, no verão, eu não uso a semente da mostarda, que já no inverno eu uso. Então, ela esquenta, ela aquece o sistema. Então, eu evito de usar as especiarias que têm energia mais quente no verão, por exemplo. E aí, eu prefiro as mais refrescantes, como a erva doce, por exemplo. Aí, a erva doce, você Exato. pode fazer algum preparo, colocar semente de erva doce. O cardamomo, que também resfria um pouco. Então, é essa Anis, anis. Então é um jogo, na verdade, né, Gi? E é muito interessante quando você começa a estudar e começa a ter essa experiência com os temperos, com as ervas, porque você percebe realmente. Eu tinha uma visão que eu acho que muita gente pode ter também. Eu achava que o iogurte resfriava o sistema. Isso muda, mas basicamente o iogurte ele aquece o sistema dependendo de quão azedo ele vai ser. Então, exato. o azedo, ele esquenta, o doce resfria. Cada sabor tem uma energia. E isso, É, isso é muito legal, né? Da gente saber e conseguir explorar.
E aí você não vai só se alimentar por compulsão ou porque você acha que gosta, mas você vai explorar, né, esse espaço e usar conforme a sua necessidade. É uma alimentação com consciência, né? Tu tá tendo a administração daquilo, tá observando o que você está comendo, como é que tá o teu corpo em cada dia. Isso faz muita diferença. E isso é o Ayurveda. E isso é o que faz toda a diferença. Às vezes as pessoas perguntam: se alimentar dessa maneira, Ayurveda, faz perder peso? Olha, faz. Se você seguir Tá. as regras, você vai perder peso automaticamente, porque você vai respeitar o seu corpo. E o nosso corpo ele não foi feito para ganhar peso. O ganhar peso é o acúmulo. E a partir do Acúmulo, acúmulo, exatamente. É então, toxina parada. como que é, Gi? É toxina parada no É corpo, né? toxina parada, e aí vira um acúmulo de gordura. Então, se você praticar Ayurveda, vai perder peso, vai perder. E aí, você falou ali do iogurte, já me lembrei do Lassi. Qual é que é essa história de Lassi aí? Então, o Eu Lassi é adoro uma Lassi. das minhas bebidas favoritas, Gi, porque antes de praticar Ayurveda, eu adorava vitamina de leite com banana, leite, banana e maçã eu misturava. E aí, quando você começa a ter essa consciência, né, o Ayurveda traz para você, ó, leite com fruta, não é compatível. Peru da Rara. Não é? Não, mas é tão gostoso, eu me sinto tão bem. Não, mas o leite demora para digerir. A fruta digere rápido. O leite atrasa a digestão da fruta, que vai fermentar dentro de você. Aí você acha que ter Exato. gases, ficar arrotando é normal, mas não é normal. Então, não é compatível. Aí o Lassi veio para me salvar. O Lassi, gente, na verdade é o buttermilk, que eu não sei se é famoso no Brasil, mas quando eles vão fazer a manteiga, é a água que sobra da manteiga. Então, isso seria o buttermilk, e aí você pode então acrescentar as especiarias, cardamomo, cominho em pó, canela, enfim, dependendo da ocasião e da sua necessidade. O básico, E isso tem bastante proteína também, né? muita proteína, e para quem tem alergia ou intolerância à lactose, também é recomendado, porque ele não tem aquela carga do leite. Então, não vai agravar o estado de intolerância. Ou até problemas intestinais, como a síndrome do Crohn, o intestino irritável, tudo isso é recomendado o Isso. buttermilk. Agora, se você não tem o buttermilk, como fazer então? Você pode pegar um iogurte natural, se for feito em casa, melhor, mas tem que ser natural, sem Melhor. açúcar, sem sabor. E aí você pega uma parte de iogurte, por exemplo, no copo, né? Uma parte de iogurte, 2 partes de água. Você pode bater no liquidificador ou bater com garfo. E aí põe uma pitada de cominho, uma pitada de pimenta do reino e pronto, né? Vai ajudar na sua Tá, é uma digestão. delícia. Você pode tomar depois do almoço. Vai ajudar a digerir, vai te deixar saciado. Se você quiser uma versão mais doce, eu gosto de fazer com a canela e um pouquinho de mel. Fica uma delícia também quando a gente está mais emocional, assim, que é um doce e tal, né? Também É, vale. E é isso, super fácil de fazer. E ao invés de uma sobremesa, você pode então tomar um buttermilk, que é uma delícia. Tem uma pergunta aqui, exato. ó. E E a fruta tem. com leite vegetal? Olha, a fruta com. Oi, Alba. Você quer responder essa, Gi? Pode ser. Engraçado que essa foi uma pergunta que a gente fez lá na aula na Índia lá, né? E aí quando a gente fez essa pergunta, igualzinha como ela fez assim, mas não pode misturar, a gente já sabia, mas estava falando sobre aquele assunto da digestão, leite com fruta. E aí alguém perguntou assim, mas leite de amêndoa. Aí a professora olhou assim, mas leite de amêndoa não é leite. E daí que a gente, é verdade. Então o leite vegetal que a gente fala, ele não tem a propriedade do leite, ele é como se fosse um suco.
dessas sementes, enfim, né, do que você vai utilizar aí para fazer o leite vegetal. Então, é o jeito que eu faço. Se eu quero fazer um leitinho doce, alguma coisa assim, eu uso sempre leite vegetal, até porque eu não me dou certo com leite de origem animal, né? E pode bater, faz leite de amêndoa, eu sempre indico assim para bater com tâmara, liquidificador, ou com figo, né? Figo em passas, por exemplo, desidratado. Então ele fica bem docinho, mas pode bater com uma fruta também. Como é que é a tua experiência aí, Pri? Eu também faço assim. Eu passei em consulta com a Gi e eu adoro leite, gente, de vaca. E a Gi falou pra mim, olha, tá gravando seu estado cafa de ser. Então você tem que É, ter um pouquinho de tchau, tchau pro leite. E aí eu faço meu leite de amêndoas, ou leite de coco, leite de aveia. E eu bato com tâmaras. Coloco uma pitadinha de sal pra durar um pouco mais. E às vezes eu coloco vanila em pó. Baunilha em pó. isso. E fica uma delícia. E eu também, às vezes eu tenho essa vontade, né, de fazer com um gostinho a mais, uma fruta, aí eu uso. Mas eu evito, na verdade, de combinar muito. Porque eu acredito que quando você tem a digestão excelente, talvez tolere melhor. Mas a minha digestão anda um pouquinho lenta, então eu tô evitando. Deixa E a mais leve, tendência, fica o pelo mais menos, simples possível. a tendência que eu vejo, tanto na minha história, antigamente eu tomava bastante leite também e demorei para perceber, tive até que fazer os exames para intolerância, enfim, demorei para perceber que a indigestão era por causa do leite, né? Isso há vários anos atrás. E aí eu atendo as pessoas e vejo também que isso é um recurso rápido. O leite dá uma sensação de nutrição Muito rápida grande. ao teu alcance. É. Então aquilo preenche de uma hora para outra. Ou seja, claro que ele vai resolver o teu problema de tempo e de Sim. estar ali querendo aquela. Muitas vezes é uma situação de carência também que desenvolve isso. E aí, quando eu fui entendendo o processo emocional que levava ao buscar o leite, quando eu estava muito cansada, com a energia baixa, então a primeira coisa que eu queria era aquela nutrição imediata. Então Uhum. eu usava muito do leite. Aí eu fui desapegando desse movimento, diluindo o leite com água. Então, o leite de vaca, cada vez eu fui fazendo mais. Aí pegava água filtrada, né, direitinho, Uhum. e ia aumentando a quantidade de água e diminuindo a de leite. Quando eu fui fazer, porque eu também não tinha habilidade, não tinha, enfim, como é que se diz? Acesso aos leites vegetais. Não era Aham. familiar para mim. E aí eu fui, sem querer, aprendendo, diluindo aquele leite, diluindo até que ele parou de ficar com toda aquela. Dar aquela resposta emocional que eu queria. E aí eu fui entender, fui estudar sobre o leite vegetal. Como o leite vegetal é mais aguado, eu não senti diferença nenhuma. Porque eu já Olha, estava fazendo esse desmame com o desmame. leite sem perceber, né? E hoje eu acho o leite vegetal muito mais nutridor do que o leite animal. Por quê? A última memória que eu tenho com o leite animal é bem diluído. É. E olha, para quem Então a gosta gente de vai. leite e tá nesse processo, eu sempre, depois do Ayurveda, claro, né? Cozinhar o leite nessa água com especiarias. Então, eu colocava a água, cardamomo, 2 baguinhas de cardamomo, o açafrão em pó, gengibre picadinho, cravo, canela. Deixa essa água cozinhar e aí você acrescenta o leite. E eles Isso, fazem o chai assim, né? Só que o eles chai acrescentam o chá preto, né? O que eu e não pimenta. acrescento. Mas pode fazer assim também, né? Até verificar aí se você larga ou continua, né? É. Adorei o laço, gostei bastante. Você tem uma O que receita mais? pra gente? Eu sei que você tem uma aí que eu Eu quero gosto de saber. falar. Não vou falar que você está esperando, não. Vou falar outra. Gente, eu tenho uma receita Olha de só. pizza que não é É, incompatível. não, o que acontece? A gente é muito viciado em pizza aqui, né? Nossa família, codinome é pizza.
porque, não sei, a hora que reúne a família toda, que fica uma bagunça, aquela conversaiada tudo junto e palhaçada, e aí é a hora da pizza que isso acontece. Então, às vezes, o meu marido gosta de caçar umas receitas de massa na internet ali, e ele mesmo faz a massa, quando tem mais tempo, final de semana e tal, né? Aquelas massinhas bem crocantes, assim, bem básicas. Mas não é sempre a mesma receita, a gente pega na hora, então nem sempre acontece dessa forma. Algumas vezes a gente compra a massa pronta no mercado, só ela pronta. E o que acontece? Sempre a gente faz os recheios aqui. Então, o que eu ia falar antes do processo da pizza é o molho de tomate, que faz bastante diferença para nós. Então, eu também tinha sensibilidade, e por causa de afta e coisa com comprar extrato de tomate ou coisas desse tipo, os molhos prontos, né? Por causa do conservante, enfim. E aí eu fui aprendendo a fazer o nosso próprio molho de tomate. Então, eu pego 6 tomates maduros, por exemplo, faço aquele cortezinho na bundinha dele ali em formato de X, coloco lá na água quente para tirar a casca, abro ele, tiro toda a semente, pego só essa carne do tomate e coloco no liquidificador e bato com, às vezes, um pouquinho de açúcar. Nem sempre eu uso também açúcar mascavo, né? Ou açúcar de rapadura. E azeite de oliva, ou óleo de gergelim, ou às vezes óleo prensado a frio de amêndoas, que a gente tem aqui, de vez em quando a gente vai usando, vai diversificando. E aí eu não coloco nenhuma plantinha, nada junto, deixo ele assim, pronto. E toda vez que eu precisar fazer algum molho rápido, já tá ali. Falando, já me dá água na boca. Nossa. Aí na hora que eu vou fazer o molho, que eu vou preparar ali, eu quero fazer uma pizza. Então aí eu pego esse molho de tomate ali pronto, coloco ali na frigideira ali para refogar, ou alho poró, ou cebola roxa. Aí eu vou preparar o molho que vai ali na pizza. Coloco as especiarias, pimenta e várias coisas desse tipo, gengibre, um pouquinho de shoyu. Então, eu incorporo ele com o gosto que eu quero na hora. Uhum. E aí, faço essa camada ali da pizza. Aí a gente gosta bastante de fazer pizza de shiitake, né? Ou faz os queijos em casa, uso daí o leite normal, boto limãozinho, faço o queijo, vou colocando as bolinhas desse queijo em cima da pizza, manjericão. Outra pizza que é muito boa pra gente, que a gente gosta bastante, é de tomate com rúcula. Bem simples. Aí faz o molho, faz os tomates, coloca, às vezes rala um queijo colonial, que a gente fala aqui, que é esses queijos que a gente compra direto do produtor, né? Que daí ele fica mais encorpado. E coloca pimenta, coloca orégano, que é um antídoto também importante. Essas especiarias digestivas, dependendo do que eu vou colocar em cima daquela pizza, eu vou combinando as especiarias para ir dando os antídotos. Mas o que é importante da pizza, Pri, é porque a gente faz ela, a gente monta ela com o que a gente tem em casa. Uhum. Então ela fica mais encorpada, muito melhor do que essas pizzas. Várias vezes que a gente foi em alguma pizzaria, a gente sempre se olha e diz assim, nossa, não bate a nossa pizza em casa. Não, decepcionante, né? É, porque elas são, enfim, mais maçudas, mais magrinhas. Não é aquele recheio, aquela quantidade de especiaria que a gente está acostumado. E que daí a gente termina de comer a pizza, não fica pesado, fica bem. E essa de tomate com rúcula, que é a nossa preferida, a gente faz assim também com os tomates daí maduro. E faz essas bolinhas de queijo em cima da rúcula. Esse queijo que você faz em casa, sabe? Uhum. É bem bom. Ai, que delícia! Vontade de comer pizza agora. Olha aí. Outra coisa que a gente usa são os pestos. Então, assim como a gente faz o molho de tomate, deixa ali na geladeira para quando precisar usar, a gente faz as plantas batidas com óleo, azeite de oliva, enfim, no liquidificador. Uhum. Então, faz pesto de manjericão, coloca no vidrinho. Faz pesto de salsinha, coloca ali. Então, isso também pode ser incrementado na pizza ou em outros molhos. E eu gosto porque agiliza muito na hora de fazer o almoço. Eu quero fazer um jantarzinho ou um lanche da tarde, quero comer umas torradinhas ali com algum sabor diferente. Então, pode colocar um queijinho e o pesto que você mesmo fez ali.
Então, Uma é algumas delícia. dicas que eu gosto de fazer e que, nossa, me ajuda muito em casa. Maravilhoso. Olha só, eu tenho uma receita de arroz doce, que na verdade é bem popular no Brasil, né? Mas também é usado É. como medicamento no Ayurveda. Medicamento, assim, a gente tem um procedimento que é chamado de cúnjula, que é uma lavagem estomacal, que alivia, por exemplo, problemas pulmonares. E é muito bom também para o estômago, né? Para fazer toda essa remoção dessa acidez, às vezes, que acumula. Então, essa cúnjula, que pode ser feita até uma vez por semana, depois de fazer e de tirar esse excesso, essa acidez do estômago, a mucosa do estômago fica sensível. E aí a gente usa o arroz doce como primeira opção, assim, para restabelecer fazer uma segurança na mucosa do estômago para essa secreção que vai sair, esse ácido clorídrico e tal, para não machucar. O Então, doce estabiliza o CAFA, né? isso. E não, o doce agrava a cafa. Sim, ele traz o CAFA ali nessa mucosa Ele para tra... nutrir isso. Ah, não, isso para trazer a secreção, né? Como Exato. receber ali, né? Preparar o estômago. Então, quando após a lavagem estomacal, então você pode consumir. E é super simples, é como a gente faz no Brasil, na verdade, né? Bom, é o arroz lavado, é importante sempre lavar o arroz, tirar toda aquela água branca. E aí você vai cozinhar normalmente com água. E aí, quando tiver cozido, você acrescenta o leite, até cobrir assim mais um pouquinho para ficar bem cremoso. Deixa cozinhando Uhum. em fogo baixo até começar a ferver. E deixa fervendo, você pode ir mexendo, que quanto mais o arroz vai fervendo ali, mais doce vai ficando. Porque o Exato. leite vai, né, secando, vai eliminando a água, né? E aí você acrescenta, então, você pode acrescentar canela, pode acrescentar o cravo. E aí é só servir depois que tiver morninho, não comer muito quente. É sempre bom considerar a temperatura do corpo, não muito gelado, não muito quente. Isso é importante para também não desequilibrar. E aí é uma opção de café da manhã também, quando a gente acorda em jejum, que é nutritivo, é reconfortante. E nesse caso dessa receita, é com leite de vaca. Mas, novamente, né? Se você não quiser consumir, então você pode usar um leite vegetal. Mas no caso da cúnjula, eu acho que o mais recomendado é com leite da vaca mesmo. É, exatamente, como a gente falou antes, Pri, o processo de origem animal, ele é remédio, né? Então, de vez em quando, a gente precisa desses recursos Uhum. para poder estabilizar o sistema. Você tem outra Ó, a Ju receita? entrou aí. A Ju. Ah, eu gosto Oi, do Ju. chutney. Mas então, olha só, agora a Ju entrou. Eu Ah, me lembrei de uma receita que ela você deu conhece para a mim Ju? em aula. Claro, ela me deu aula de Ayurveda Ai, que lindas! maravilhosa. Ai, que lindas! Não, Que e ela, legal. agora eu ia falar de uma outra receita, mas me lembrei da receita da Ju, que mudou minha vida. Ju, Ai, vou falar, mas conta! é ela que me ensinou. Olha lá, Ju. É do mamão com especiarias. Eu E eu vi a acho receita engraçado dela. eu acho engraçado que quando eu falo isso para as pessoas, elas têm a mesma reação que eu tive em aula. Eu falei, gente, essa pessoa tá louca, não posso comer esse troço. E aí é um dos meus lanches também preferidos, principalmente no verão, e me estabiliza bastante, assim, eu fico bem, bem feliz com isso. E aí é assim, eu gosto de mamão maduro, picadinho, e aí coloca um, um suquinho de limão em cima, Delícia. sal e pimenta. É. Olha só. Maravilhoso. E aí faz aquele mix ali, dá uma mexida ali, deixa aquele mamão incorporar esse suquinho de sal, pimenta e limão ali, a gente tá falando, ó. Ai, Ju, Guria, adoro eu sou também. eternamente grata por ela. Várias coisas da aula que mexeram bastante comigo, que eu adorei. E essa receitinha eu levo até hoje. Muito obrigada. Que lindo! Pimenta no No mamão, mamão. sal e limão. Olha isso. Essa é também uma receita ótima para café da manhã, né? É, eu gosto Ai, que bastante. linda, Ju.
Olha só. Outra coisa, Ah, Pri, só para a gente aproveitar aqui, que também faz bastante diferença, é a nossa organização. Isso eu tenho no meu Instagram lá, tem que subir bastante coisinhas. Uma amiga minha gravou o videozinho que ela fez essa experiência, que ela não tinha para agilizar o dia dela. Então gravou ela organizando e eu publiquei lá no meu Insta também. Foi a Daya Saraiva, também dá para procurar pelo Insta dela. E para agilizar o nosso dia a dia, porque a gente ouve bastante assim, eu não tenho tempo de ir para a cozinha, não tenho paciência, porque na hora que eu vou cozinhar não tem as coisas ali que eu quero. Então, organização é tudo na vida de uma pessoa. é. Eu costumo aqui uma vez por semana comprar, a gente é vegetariano, toda a família há muitos anos, então a gente usa bastante legumes, verduras, frutas, enfim. E aí a gente compra uma vez por semana e naquele mesmo dia a gente organiza tudo em saquinhos ali direitinho na geladeira, ou em potinhos, enfim. Então, de alguns legumes como beterraba e cenoura, eu passo na centrífuga, tiro o suquinho, congelo e faço os gelinhos, né? Então, isso dá para incorporar os molhos também. Às vezes está fazendo um molho de tomate ali na hora, você quer deixar ele mais agridoce, coloca um suquinho de beterraba junto Que e deixa delícia. ele vermelho também, naturalmente, bem vermelho, né? Ou se eu estou fazendo um suco da tarde ali, quero misturar algumas frutas vermelhas, que eu faço às vezes amora, morango, coloca suquinho de beterraba ou de cenoura. Então isso agiliza. E assim como poder ralar elas, picar alguns legumes e já deixar pronto. Alguns a gente tem que dar uma leve fervura, outros não tem necessidade. E aí deixar organizado na tua geladeira, no freezer, para na hora que você usar, você só vai ali e faz o mix deles, coloca a tua especiaria e rapidinho tem um jantar, um almoço pronto. Então aqui com o aipim também dá para fazer isso, com a cabotiá, aquela abóbora cabotiá, não sei se vocês têm por aí, mas aí deixa tudo picado, organizado, faz os pestos com as plantinhas, né? Uhum. Então a organização é um pulo do gato aí para a gente conseguir fazer a nossa comida a gente mesmo e de uma forma saudável. Sim, que delícia, né? Porque, na verdade, o que as pessoas buscam quando vão ao supermercado é a praticidade, né? E aí, quando É, está exato. organizado, na verdade, não é tão complicado assim, né? É, Você tem mais separar um uma dia para receita, a gente Gi? organizar. É isso, passo a bola. Passa a bola. Gente, tem uma O que tem receita mais que é aí? muito assim usada no Ayurveda para os detox. Então, que é o khichdi. E é muito simples de fazer. É arroz e lentilha cozidos junto na panela. E aí você pode pôr as especiarias também, mas é muito simples. É só lavar o arroz e a lentilha muito bem até tirar aquela água branca, porque em alguns grãos eles têm uns antinutrientes na casca. Por isso que feijão é bom deixar de molho, lavar arroz, lentilha, algumas nozes e sementes também. Então, Grão de bico. então lava bem, coloca a água ali até cobrir. Sabe o que eu faço? Tem um segredinho que, por exemplo, a panela é aqui, né? Aí tá com o arroz e a lentilha. Aí eu puxo com a colher até a beirada. Se a água estiver no mesmo nível que os grãos, tá bom. Então eu faço assim. Só que aí você põe um pouquinho mais para ficar um pouco mais cremoso, se você gostar. E aí coloca, né, o pitadinhas, né, de cominho em pó, gengibre, pode ser em pó, ou se você quiser fazer um molho à parte também, né, com gengibre fresco, cebola, alho, né? E aí é só deixar cozinhar. Essa dieta você pode fazer como monodieta por uma semana, por Isso. exemplo, comer isso almoço e jantar. E aí você está fazendo uma desintoxicação naturalmente no seu organismo. É chamado de monodieta. Nutritiva, né? É, monodieta porque é só uma refeição, não vai ter muita variação. Algumas pessoas acham difícil, mas tem que ser feito todo um trabalho junto, né? Meditação ajuda bastante nessa semana. Às vezes você precisa ir para um outro lugar, mas dá para fazer em casa. Então, vale a pena tirar essa semana de férias para o seu estômago e intestino, que eles agradecem. E até quando a gente está meio doentinho também, é interessante fazer isso
essa monodieta e variando nas especiarias, né? Com parcimônia, enfim. E isso vai levantando o sistema, é bem nutridor. Eu gosto. E é interessante porque a gente fala de proteína, né? Às vezes você fala proteína completa é proteína animal. Mas se você combina as proteínas vegetais, o arroz e a Isso. lentilha, o arroz e o feijão, são a combinação perfeita. Que aí você tem uma proteína completa na mistura de 2 grãos. Então, E precisa ter a movimentação do corpo para a gente assimilar isso também, né? Às vezes a gente está comendo a dita proteína lá da carne, que é, né, que alguns médicos falam que é o único lugar que tem a proteína, enfim, só que você não se movimenta. Então é muito comum ter as pessoas que comem carne, têm anemia, têm deficiências, né? E então, mesmo que a gente tenha uma dieta vegetariana ou não, para a gente conseguir assimilar, absorver essas vitaminas e proteínas, enfim, é preciso ter a movimentação do corpo também. A Sheila está perguntando: oi, vocês não usam sal? Sim, a gente usa, a gente não está falando do sal, né? Mas sim, o sal é usado. Os minerais do sal são bastante importantes. Você pode usar o sal E o sal rosa, salgado é um marina. dos 6 sabores. É um dos 6 sabores. E é um dos 6 sabores que a gente só encontra no sal, algumas algas marinhas, mas o sal é muito especial, ele é quase único, né? Então, Exato. o sal rosa é o mais leve, assim, o mais sutil. E o sal marinho pode ser usado também, mas eu tenho um pouco de restrição com essa questão de plástico no oceano. Já foram encontrados plásticos no sal marinho, então tem um pouquinho de restrição. Mas se for um sal de confiança e tal, a gente consome sal sim. No Ayurveda existe o sal preto indiano, que também tem muitas propriedades nutricionais, tem que usar com cautela, mas dá um sabor assim incrível para a comida. Mas sim, sal é um dos 6 sabores. Com moderação, o sal é uma das energias que aquecem o sistema. É. E a gente fala aqui no sul também, quando a gente fala em especiarias, Pri, é engraçado porque, desculpa, o tempero que eles usam é sal. E aí, quando vai aprimorar um pouquinho mais, usa sal e salsinha, Ah, temperinho verde. Então, a gente fala em especiarias, pergunta assim, vocês usam temperos, né? Como é que é a tua alimentação? E não sai muito longe do sal. De vez em quando, uma pimenta, quando precisa temperar alguma carne, algum prato especial, mas também não é corriqueiro. Então, quando a gente usa só um tipo de sabor, enfim, ou de tempero, ele acaba agravando o nosso sistema também. Por isso a importância da gente equilibrar essas especiarias em cada alimentação. Então a gente usa sal, com certeza, mas também não sobrecarrega, não coloca todo o sabor só no sal. é. Divide ele, né? Divide os sabores. Começa a aprender essa coisa da raspagem da língua que falam bastante no Ayurveda também. Ela ajuda nisso, ela ajuda a gente exercitar e limpar as nossas papilas gustativas para começar a perceber, a entender a reação dos sabores no nosso corpo, sabores diferentes do que a gente está acostumado, e diversificar sempre, né? E moderando. É até por isso que não é interessante a gente consumir alimentos enlatados, industrializados, porque a gente perde Tem muito sal. essa medida. A gente acaba consumindo muito mais sal do que a gente deveria. E a gente não sente, na verdade, o sal e o açúcar, porque eles são tão vitais para a nossa existência, eles acabam que são meio que viciantes. Então a gente acaba comendo muito sem perceber. E aí dá o problema, porque o sal retém líquido, todo mundo sabe, né? E tal, desregula, né, a pressão osmótica do corpo. E aí os casos de hipertensão e todos esses problemas. Então, é realmente moderação. Todos eles, todos os sabores são medicinas, né? São remédio. Gi, eu vou Isso. encerrar por Que? aqui. A Tá. Gi, ela teve uma sugestão. Para a gente continuar esse gancho da alimentação consciente, a gente vai continuar falando isso na próxima live, daqui a 15 dias, sobre como é que a gente
cria essa consciência? Como é que a gente equilibra tanto o corpo físico, o mental e o corpo emocional para que realmente essa alimentação seja consciente? Como é que é feito isso de fato? Você quer saber? Se você quer, não perde, que a gente daqui 15 dias vai voltar falando mais de alimentação. Isso, é interessante a gente falar, porque no relato aí dos atendimentos, a alimentação consciente é comer orgânico, né? E muitas vezes a gente não sabe nem se o nosso corpo já digeriu a comida orgânica que a gente comeu ou não. É. Então, essa consciência, ela fala exatamente da autoobservação, do autoconhecimento, como que está o meu corpo. Eu saber entender e observar por quê. A gente começa os tratamentos de Ayurveda pelo corpo físico, é o que a gente está falando, da alimentação, desses cuidados básicos. Mas, porque eu preciso estar com o corpo físico equilibrado para conseguir que a minha mente funcione de uma forma agradável, que ela trabalhe como a gente gostaria, né? Então, às vezes, a gente faz muito esforço para pensar, para ter os insights, para chegar a algum raciocínio, alguma coisa, mas esquece que ela não está conseguindo funcionar porque o corpo está embotado. Uhum. O corpo está intoxicado. Então, esse é o processo dessa consciência que a Pri falou. Entender qual é a diferença de eu organizar o meu corpo para poder ter uma mente saudável e para poder ter um campo emocional saudável. Então vai ser muito interessante, eu acho, essa conversa. E a gente conta com a participação de vocês. Hoje foi muito legal. Adorei muito todas essas visitas. E muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Gi, mais uma vez, por ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. Tenham e façam um bom dia e até a próxima. Isso aí. Beijão, galera. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.